Se eu for pensar a título de negócio, promover a equidade é a forma mais rápida de fazer dinheiro. Porque mentes diferentes trazem resultados diferentes e atingem públicos diferentes. Pensando hoje na pluralidade que a gente tem no Brasil, a gente está falando de 200 milhões de pessoas, majoritariamente um público feminino, uma faixa etária entre 20 e 35 anos. A gente ainda tem 34 milhões de pessoas analfabetas, tem quase 50 milhões de pessoas desconectadas. Se eu não tenho uma equipe plural, eu não consigo atingir novos mercados. Eu vou estar sempre fazendo a mesma coisa para o mesmo tipo de gente no mesmo lugar. Olá, seja bem-vindo ao Café Empreendedor, é o podcast mais antigo do Brasil sobre gestão, empreendedorismo e negócios desde 2015, com episódios todas as semanas. Eu sou o Leandro Rodrigues, sempre aqui ao meu lado sou a Erika Martins, do @Leituras de Negócios, e o Vinícius Juste, do @VG Resultados. E o nosso time de hosts é formado por professores de gestão e empreendedores com mais de 15 anos de estrada. E aqui no Café a nossa missão é falar a verdade nua e crua sobre criar, desenvolver negócios com temas específicos e muito mais. Então já aproveita para seguir o Café no Café_Empreendedor. E para todo esse trabalho aqui, é claro, lembrar sempre que nós falamos em nome dos nossos parceiros e aqui no Café a gente acredita em conexões que movem negócios. E a Amazon é essa ponte, ela conecta o seu negócio a milhões de clientes em todo o Brasil. Comece a vender agora mesmo com a Amazon e impulsione o seu negócio. Também falamos para a Agência Arcona, marketing de resultado, impulsione o seu negócio com design, tráfego e registro de marcas. Chama no Instagram, no @Agência Arcona, e também falamos para a VG, né? A VG existe para mostrar que resultado não é sorte, é método. Por isso, ajuda empresas a enxergar com clareza e crescer com consistência, unindo finanças, processos, estratégia e gestão de pessoas em um só caminho. VG, gestão de resultados, gestão inteligente, resultados consistentes. Segue lá no Instagram, no @VG Resultados. E lembrando que o café é gravado aqui diretaço do Fábrica, né? Então aproveita para seguir aí o pessoal no @coworking.núcleo. Fala, pessoal, tudo tranquilo na Santa Paz? E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta no seu horário de preferência, sua plataforma de preferência. Buenas, mais uma semana começando. Mandei mensagem hoje de manhã pro meu grupo ali da VG. A gente sai de férias coletivas dia 18. Então, olha aí, cara, que beleza. é menos de 30 dias. Tu fez a voz da Simone? Ai, Então é Ainda Natal. Quase. O que você fez? Nossa, a melhor época do ano. Tia, faltam 30 dias de trabalho só. Depois... Quando a nossa audiência estiver na sua plataforma de preferência, ouvindo, Também. né, este episódio, já vai estar muito mais perto ainda. É, Tá, né? 5 Faltar. dias, 4 dias. Falta 15 Que dias da loucura, virada. né? É, que loucura. Pausa E aí a dramática. gente já tem que começar a fazer os programas de planejamento 2026, né? Mas hoje a gente tá com uma... Olha, eu não vou dizer quantos convites eu fiz pra ela estar aqui. Foi difícil Eu essa também agenda fiz. aí. Olha... Eu também fiz, mas quando ela começar a falar, vocês vão entender porque que, né? É difícil fechar essa agenda. Muito bem, então, gurizada, vamos puxar o nosso bate-papo de hoje, que é o porquê e como promover equidade nas organizações. E para falar sobre isso, nós vamos chamar diretaço a nossa poderosa... Muito bem, gurizada, para falar sobre esse tema, nós trouxemos ela, Lisiane Lemos, secretária de Estado do Rio Grande do Sul, pelotense. Pô, já tive a oportunidade de ver várias palestras da Lisiane, não comentei antes aqui, mas é verdade. A agenda mais difícil do estado do Rio Grande do Sul. Lisiane, seja muito bem-vindo ao Café Empreendedor. E antes de mais nada, a gente sempre pede para os nossos poderosos apresentar, contar um pouquinho da trajetória. Quem é a Lisiane? Primeiro, obrigado pelo convite, pela insistência e pela persistência. Sempre falo, gente, tem que ser muito paciente para o meu time também, mas é sempre bom estar em casa, perto de casa. Acho que mostrando o quanto a gente produz coisa boa do interior do Rio Grande do Sul, que pode impactar tanta gente em todas as unidades federativas. Então, eu sou Lisiane Lemos, secretária de Estado é a parte mais curta, mas eu falando para a Érica, vamos lá, secretária extraordinária de Inclusão Digital e Apoio à Política de Equidade do Estado do Rio Grande do Sul. Que aí fica bem grande, eu falo tão grande quanto as responsabilidades que a gente tem.
Mas eu sou uma advogada, me formei em Direito aqui na UFPEL, construí minha carreira em grandes empresas de tecnologia. Foram 6 anos de Microsoft, quase 4 anos de Google. Fiz um MBA em Gestão de Tecnologia da Informação, outro em Gestão de Negócios na Fundação João Cabral. Mas a minha missão de vida é popularizar a tecnologia para todo mundo. E acho que isso é um exemplo de diversidade e inclusão. Seja por onde eu nasci, a minha formação, idade, gênero e raça, para que as pessoas se sintam representadas e também impulsionadas a alcançarem os seus sonhos, com gestão. E planejamento. Maravilha. Érica, dá uma contextualizada para nós, que a gente conversou, fez reunião, não sei o que, para definir o tema e contar, mas eu acho que Negativo. Antes eu quero ouvir a história de vida da Elisiane. Todo mundo, eu quero ouvir de novo, porque eu já ouvi nas palestras, né? Todo mundo como uma secretária de Estado no Café Empreendedor. Aí vamos pensar assim, é uma pessoa da política. Garanto que tá na política desde criancinha. Conta um pouquinho. Eu não tô na política desde criancinha. Eu acho que eu fui... Não existe um planejamento de carreira. Hoje, talvez eu pense dessa forma. E a gente, no final de ano... Aqui a gente vai falar de carreira, vai falar de diversidade e inclusão, vai falar de equidade, vai falar de intraempreendedorismo, porque eu acho que é um tema que pouco se explora, né? A gente fala do empreender para fora, mas não dentro das próprias empresas. Mas eu comecei nisso, como advogada, pensando em educação em direitos humanos. Acho que muito pautada em ensinar as pessoas o que elas não sabem. E acho que isso é um norte hoje, né? Não dá para exigir que no meio da gestão a gente entenda o que é a nuance do outro, tanto para idade, para gênero, pessoas com deficiência. Mas no meio da faculdade eu tive contato com voluntariado. Acho importante a gente se expor a diferentes experiências, cenários. A Luísa Trajano, que eu tive a oportunidade de trabalhar junto, eu ouvi dela. A sorte só encontra quem está em movimento. Então, a gente tem que estar no lugar certo, na hora certa, no evento, escutando um podcast, para encontrar as coisas que a gente vai fazer na vida. E aí eu descobri que eu queria trabalhar com vendas, porque ser vendedor é a coisa mais legal do universo. Quem não gosta, ou provavelmente quem não gosta. Assina embaixo dessa frase. Gente, é muito bom, porque são os problemas mais complexos. Você tem que juntar pessoas de diferentes talentos, resolver o problema do cliente e ainda ser recompensado por isso. Acho que dormir com uma cota que não é a parte legal. Dormir e acordar com ela ali do lado. Mas eu já sabia que eu queria morar em São Paulo, que eu queria trabalhar numa multinacional e que eu queria trabalhar em vendas. Mas antes eu tinha um sonho pessoal de morar no continente africano. E agora eu tenho um novo norte. Se vocês conversassem comigo há um mês atrás, eu diria, todo mundo tem que ir para a África uma vez na vida. Agora o meu novo norte é todo mundo tem que ir para a África e para a China uma vez na vida. Porque depois que eu voltei da China, e podemos falar sobre isso, eu estou completamente fascinada com o futuro. Mas eu fui morar no continente africano, morei em Moçambique, me tornei uma ativista de gênero lá. Mulheres ainda, de novo, minha visão ocidental de uma família matriarcal, com mulheres que vão à frente. Para mim, o jeito que se leva a vida sendo uma mulher no ambiente executivo em Moçambique não me agrada. Por isso que eu falo que eu virei uma ativista lá. Sofri um acidente, não andem crianças na rua e mexam no celular, caí num bueiro na rua. Tem um quadro maravilhoso da Rita Weiner, que eu talvez um dia ela me empreste, para ser o título da minha biografia, Caí num buraco, voltei gigante. Acho dramático. E assim voltei para o Brasil e me apliquei para a Microsoft. Então, acho que das marcas que a gente está falando do Café Empreendedor, marcas de carreira, eu acho que é esse preparo. Sou uma pessoa que estuda pra caramba, que a gente está falando de leituras de negócio. Networking é muito importante. Então, estar preparado no ambiente certo para a pessoa certa, nunca se sabe quando a pessoa do teu lado vai te oferecer e quando que vai acontecer uma entrevista de emprego. E eu acho que não temer riscos, que aí vai muito desse final de carreira, que em dezembro de 22, eu fiquei na pandemia aqui em Pelotas, para quem nos assiste dos outros estados, eu fiquei trancada aqui. Eu trabalhava no Google e eu ia para... Eu gosto muito de festa. Então, quem me segue sabe que eu gosto de festa, carnaval, pagode, churrasco. Esse meu feriado, assim, foi só isso. E o meu pai ia fazer 60 anos e a minha prima 30, e eu disse, se vocês fizerem a festa no único dia que eu posso para Pelotas, eu pago metade dela. Olha só. E aí foi tentadora, né? Claro, mas eu queria estar na festa. Não aproveitei não, porque eu cheguei de aula, dei PT rapidinho, né? Mas foi dia 13 de março de 2020. E aí eu nunca mais voltei para São Paulo, fechei minha casa, fiquei morando aqui, perto de onde a gente está gravando. Até que um dia eu recebo um WhatsApp, oi, eu Eduardo Leite, eu fico, mano, só pode ser golpe do Pix, né? Mas tudo bem. Foi a chance de eu estar aqui tranquilamente e o governador me mandar um Pix, uma mensagem. Eu ia mudar para os Estados Unidos, então eu tinha me organizado já estava pagando o meu processo de visto. Então, para pessoas que pensam em morar no exterior, numa era pregressa antes desse governo, existe um visto que chama habilidades extraordinárias. Então, se você é músico,
lutador de boxe, artista. Eu tenho uma amiga lá, ganhou um aprendiz 2 vezes. E aí você aplica porque os Estados Unidos entendem que você é um talento diferente que pode aportar para coisas que eles não têm. E eu estava com meu business case feito, pagando a minha advogada, até que o Eduardo veio e pela 5ª vez eu não consegui morar fora. Então, eu já entendi que não é para morar lá. E aí eu me tornei a primeira secretária de inclusão digital no Brasil, que é, né, a parte majoritária da minha pasta é tecnologia, que é o que eu tinha planejado para minha carreira. E aí o meu chefe, que eu falo que ele é mais esperto do que eu, por isso que ele é governador e eu trabalho para ele, disse, não, mas a gente não pode perder o que tu sabe de diversidade e inclusão, que foi meu último cargo do Google. E aí ele propôs a gente cuidar de políticas de equidade, que são políticas transversais nas outras secretarias que a gente tem de governo. Então, respondendo a pergunta inicial, não sou política desde criancinha, eu sou nerd, eu gosto de computador, internet, conectar as pessoas, mas de políticas de diversidade. E aí a outra pergunta que a gente fez nos bastidores, então, eu já antecipo, eu não irei me candidatar. Não vai ser candidata a nada. Eu falei, no máximo, quem sabe, rainha da Fena Doce, uma coisa. Olha aqui, ó, Nem eu vou síndica puxar... de prédio, nada. Nem síndica de prédio. Isso aqui já foi trauma demais. Eu sempre fico responsável pelo acervo, tá? Aqui, ó, achei uma foto da primeira vez que a gente convidou a Lisane para vir aqui, ó. 11 de setembro de 2021. Porra, 11 de setembro. A gente convidou a Lisane pra vir aqui. data fatídica. 4 anos depois. No auditório do Sicredi, No né? auditório do Sicredi, exatamente. Muito Mas... Que triste essa vida de máscara, ainda bem que... outra vida. De máscara. Outra vida. Vamos lá, então. Vamos dar o pontapé inicial, né? Agora sim. Agora sim. Por que falarmos de equidade nas equipes? Vamos começar por aí. A gente dividiu em 2 blocos a nossa pergunta, né? O porquê e o como, e a gente ainda precisa falar sobre o porquê, né? Tá. Então, vamos construir um raciocínio aqui, vamos começar pelo porquê, né? Acho que eu poderia trazer vários porquês. Acho que o primeiro é sempre, né? O porquê é relativo. O que é importante para mim, o que é importante para minha empresa, o que é importante para o momento que eu estou vivendo. Se eu for pensar a título de negócio, promover equidade é a forma mais rápida de fazer dinheiro. Porque mentes diferentes trazem resultados diferentes e atingem públicos diferentes. Pensando hoje na pluralidade que a gente tem no Brasil, a gente está falando de 200 milhões de pessoas, majoritariamente um público feminino, uma faixa etária entre 20 e 35 anos. A gente ainda tem 34 milhões de pessoas analfabetas, tem quase 50 milhões de pessoas desconectadas. Se eu não tenho uma equipe plural, eu não consigo atingir novos mercados. Eu vou estar sempre fazendo a mesma coisa para o mesmo tipo de gente no mesmo lugar. E isso não vai conseguir construir market share. Estamos falando com empreendedores. Por que eu acho que a gente tem que fazer equidade? Porque eu acho que é certo. Porque a gente oportuniza a transformação da vida das pessoas. Se eu não tenho uma intencionalidade nas ações, levando realmente esses públicos, mulheres em alta liderança, que tenham diferentes formações, eu não vou fazer uma transformação social. Eu vou falar até o último dos meus dias. Se não fosse Gustavo Osório, um engenheiro de Itajubá, que acreditasse em me tirar da casa da minha mãe aqui em Pelotas e me levar para São Paulo na Microsoft, numa ação intencional de contratar uma mulher jovem e levar alguém do interior, eu não teria nenhum desses outros títulos e não seria secretária de Estado. Então, acho que fazer equidade é importante. E aí, acho que o terceiro é pensando realmente numa visão de futuro, de legado. O que a gente quer construir para as novas gerações, para os filhos, para quem tem filho? Eu só tenho um cachorro. Para os meus 6... São 7 afilhados agora. Para os meus 7 afilhados, que tipo de legado eu quero construir? Que tipo de sociedade eu quero fazer? Eu quero uma sociedade que a gente vai ser antiético, que a gente não vai ser sustentável, que a gente não vai pensar nas outras pessoas, que a gente não vai construir plataformas. Como que eu quero ser lembrado? Como um batedor de cota que é imbatível e arrecadou um monte de dinheiro? Ou como alguém que transformou a vida das pessoas? Então, dependendo do público que eu vou conversar sobre equidade, é uma dessas 3 respostas. Se você não quer ganhar dinheiro, cara, então fica vendendo para a mesma coisa e alguém vai conquistar lá do outro lado. De formas, às vezes, muito simples. Mudando a visão. Se eu abrir o site das empresas que estão nos assistindo hoje, qual é o retrato que está ali nas redes sociais? Com quem essa pessoa aparece? Como que isso proporcionalmente retrata a população que ela atinge? Esse é o primeiro. Depois, o segundo é essas questões éticas que vão muito de onde a gente é criado. Eu fui criada numa família que me deu total autonomia e independência, que diz, cara, a gente tem uma missão de transformar o ambiente que a gente criou. E o terceiro é como que eu realmente quero ser lembrada. Aí eu sempre estou arranjando uma confusão nova, que é isso. Na Microsoft, eu co-criei, né, grupos de liderança de pessoas negras no ambiente corporativo e também incentivei muito essa contratação de fora do eixo Rio-São Paulo. Depois, no Google, eu já fui
nos meus primeiros anos eu trabalhei mais em venda, sempre com advertising, e a gente estava falando dos patrocinadores, então acho isso muito massa. E no meu último ano como gerente de recrutamento para a diversidade em América Latina, então ajudando o Google nos 5 países que ele opera a contratar minorias. E acho que agora, pensando políticas de equidade no estado mais idoso do Brasil, a 5ª maior potência, então a gente está falando 20% da população tem mais de 60 anos. 51% é composto de mulheres. Pensando em religiosidade, nós somos o estado que tem cidades com a maior concentração de católicos, proporcionalmente, a maior concentração de evangélicos e a maior concentração de pessoas de religião de matriz africana. Então, construir dentro dessa pluralidade o diálogo é um desafio muito massa, que ninguém sabe, mas eu sei porque eu gosto de dados. Então, eu acho que cada pessoa que está nos assistindo tem que entender por que ela acha que ela tem que fazer equidade. Não sou eu que tenho uma fórmula mágica, eu tenho ela para mim. Acho que é legal o que tu traz nessa fala, é que muito quando a gente fala equidade, e muita gente escuta por aqui, né, ou por onde a gente caminha, é que a equidade ela é vista somente no lado interno. Né, que o reflexo da equidade nos negócios, mas o que uma empresa vai ganhar de produtividade tendo mais uma diversidade, uma equidade? Mas eu acho que essa leitura que tu faz também é sobre, só um pouquinho, eu vendo para alguém. E eu tenho que entender para quem eu vou vender. Eu tenho que acessar essas pessoas, e se eu não entender o convívio delas, a cultura delas, a forma como elas se comportam e consomem, eu não consigo acessar de forma genuína. Né? Aí vamos fazer algumas ações específicas, alguma promoção, alguma coisa que tu vai ter um mínimo de resultado, mas ele não é consistente. A gente fala muito ali na VG a questão de consistência, porque a gente acredita muito nessa questão que não adianta tu fazer coisas de curto prazo. Datas festivas. Exatamente. Participar de alguma ação específica, tu gera ali um resultado, mas tu não mantém isso ao longo do tempo. Eu acho que na minha visão, a equidade ela vem muito para isso, para tu ter consistência na mudança, consistência no alcance de resultados e não somente coisas que são supridas, de repente, colocando mais dinheiro. Consistência e disciplina. Então, vamos voltar um passo e acho que esclarecer o que é diversidade, o que é inclusão e o que é equidade. E por que a gente escolheu equidade e não diversidade. A Verna Myers, que foi diretora de diversidade do Netflix, que é a papisa assim, para falar de diversidade e inclusão, ela diz que diversidade é chamar para o baile e inclusão é chamar para dançar. Então, diversos todos somos, de onde a gente veio, o background que a gente teve. Incluídos é quando as pessoas nos chamam à conversa, e equidade é respeitar as necessidades de cada um. Então, para pensar em equidade, é a forma mais simples. Tem 3 pessoas na frente de um muro. Uma pessoa mais baixinha que nem eu tem 1,60, outra pessoa tem 1,70 e outra pessoa tem 1,80. Se eu botar o mesmo caixote para todo mundo, a desigualdade vai continuar. Então, como eu sou pequenininha na altura do muro, talvez eu precise de 2, o outro precisa de 1, o outro não precisa de caixote. E é isso que a gente tem que pensar como políticas de equidade. O que cada pessoa precisa dentro desse universo. Eu quero trazer um exemplo prático. Eu andei conversando com um grande player da área de saúde nacional. A gente estava conversando sobre tecnologia, ele veio me perguntar como que a gente tem pensado políticas de inclusão digital, e ele me disse o seguinte case. Liz, a gente tem um super app aí, e a gente colocou uma opção para aumentar o tamanho da letra. Porque a gente entendeu que 50% do nosso público é idoso e começa a ter dificuldade de visão. A gente vai ficando mais velho, as dificuldades vão aparecendo. Ele disse que o uso do aplicativo aumentou em 45%. Só com aumentar a letra. E tu só consegue fazer políticas de equidade, pensando em populações idosas, que é o que a gente faz, quando tu tem um idoso à mesa, falando, eu não entendo isso aqui, o meu neto não quer me ajudar a mexer no celular. Então, o que a gente levou como norte lá na secretaria? Eu trabalho por projeto em 4 grandes verticais, pensando na rampa de aceleração de diversidade e inclusão. Então, o primeiro que a gente faz que a gente fala que são políticas de cuidado. Quem passa fome, frio e não tem casa, como a gente está falando dos desastres climáticos, não consegue pensar em internet. Então, e aí que a gente pensa em combate à violência contra a mulher, em políticas para idosos, e quem cuida dessa pasta é um idoso, de 66 anos. De 62 tem o Marcelo, 66 era o meu outro funcionário mais velho, avô de 2 netos. E ele fala, por que tu me chamou para fazer isso? Porque eu quero construir política pública para pessoa como você. Aí ele vai lá e dá a oficina dos idosos não caírem no golpe do Pix, e como é que é? Porque ele fala de igual para igual. Depois a gente sobe e vai falar de letramento digital, que foi o que a gente aprendeu que na enchente... A enchente foi um grande laboratório de ação e pesquisa, acho que para a gente, para futuro. As pessoas não sabem cadastrar no gov.br. Uma mudança que o operador que fez foi conseguir virar a câmera quando faz reconhecimento facial.
porque eles notaram que pessoas mais velhas, quem tira foto para fazer o reconhecimento é o neto. Então, o cara não consegue tirar selfie. Quando eles viraram, o uso do aplicativo também melhorou. Então, mudança simples que a gente não vê. E pensa nesse letramento digital. Então, como é que vai usar a plataforma? O que vai aprender? Aí sobe mais um pouquinho, vamos para aprender sobre inteligência artificial, que é o futuro. Então, nós somos o primeiro estado no Brasil a ir visitar o OpenAI nos Estados Unidos para fazer parceria de educação, o primeiro a falar com o Salesforce para formar 1,5 milhão de pessoas em parceria com o Instituto Caldeirinha IA, o primeiro a falar com a IBM, fazer também um acordo para letramento digital em massa, que foi muito do que eu trouxe dessa minha vida pregressa de empresas de tecnologia. E para terminar, que é o tema do nosso podcast, que é empreendedorismo, que é a minha paixãozinha, alavancar, principalmente, empreendedores atingidos pelos desastres climáticos e mulheres em territórios de alta vulnerabilidade. A gente entendeu que uma grande dificuldade no Rio Grande do Sul é formalização de empresas. No Brasil, pelo menos a última vez que a gente levantou, o índice de informalidade é 1 para 1. No Rio Grande do Sul, ele pode subir de 3 para 1, 3 informais para 1 formal. Em territórios periféricos, é 8 para 1. As pessoas sequer sabem o que é CNPJ, o que é acesso a crédito, o que é finanças pessoais, a importância de abrir uma conta num banco. E a gente literalmente pega essa pessoa pela mão e ensina. Cara, faz desse jeito para empregar as pessoas. A gente descobriu que uma das maiores dificuldades de abrir empresa no Rio Grande do Sul era documento que as pessoas perderam na enchente. Tem gente que não tem identidade até agora. Então, e como que a gente desenvolveu esse projeto? A minha amiga, minha comadre agora, é a primeira presidente da Junta Comercial em 150 anos, a Lauren Mazardo. E a Lauren tinha esse projeto engavetado e eu só me meti. Falei para ela, eu vou aí na reunião com o teu chefe. E hoje a gente está com 23 territórios, deve bater umas 1.000 famílias formadas. Fizemos um mutirão para 1.500 pessoas na Arena do Grêmio, que eu consegui emprestar de estacionamento. Pensando nisso, o empreendedor, ele não sabe... Ele não conhece as ferramentas, ele não sabe que tem muita coisa gratuita, ele não sabe que tem muita linha de financiamento que saiu durante o Pronamp, ele não sabe que ele precisa de uma conta em banco, ele não sabe que dá para limpar o nome dele. Então, a gente tem que ensinar as pessoas para que elas construam autonomia e vão para frente. E onde entra a diversidade, inclusão e equidade, que foi o norte, eu tenho que entender, a gente fez oficinas de mulheres que foram vítimas de violência. Vocês não têm noção da dificuldade cognitiva que essas pessoas têm. Para mim, me chocou. Tem que desenvolver um curso especializado, porque talvez por passar fome, por não ter acesso, por não ter educação, o curso de empreendedorismo para essas pessoas é completamente diferente do que a gente discute nessa mesa. E aí eu tenho que modular e fazer de um jeito para cada um, no horário, pensando nas crianças e mais um monte de coisa que a gente tem que pensar. Vocês viram que eu sou apaixonada pelo que eu faço. Não, pra mim tá os três assim, ó, de boca aberta, porque, vamos lá, nós vivemos a enchente, nós estamos no Rio Grande do Sul e a gente não tem a mínima noção, acho que, pelo menos eu falo por mim, de 10% de tudo que tu falou até agora. E eu acho que também, já fazendo gancho em cima disso, quando tu fala nessa questão que tu tem que modular, tem que enxergar melhor a individualidade de cada um e a necessidade... isso passa também por uma adaptação do governo na forma de se comunicar com essas pessoas, porque a gente vê muito, pelo menos que tem me chamado muita atenção, é mais o governo federal. O governo federal está fazendo altos vídeos, eu não sei como é que se chama isso, mememizados, sei lá, mas utilizando muito as ondas virais para o pessoal ter acesso a algumas informações de uma forma mais acessível, uma forma que o pessoal gosta de consumir mais. Isso dá resultado, realmente? Às vezes, de uma forma que consegue, né? Não é nem gostar. Se não for neste formato. Não consome, não chega a informação. Depende. Eu acho que, de novo, por que a gente está prestando atenção? Porque isso tem a ver com a nossa cultura. Acho que o primeiro choque cultural que eu tive quando eu voltei para o Rio Grande do Sul são os meios de comunicação e a forma com que as pessoas consomem tecnologia aqui. Então, acostumada com o Google, tudo maravilha, consegue na vírgula ver qual é o público do Café Empreendedor, onde é que esse cara está, quais são os canais correlatos, que idade ele tem. Gente, é muito maravilhosa a máquina que o Google tem para os seus clientes. Não fazendo jabá do meu amigo empregador. Toda a informaçãozinha com riqueza de detalhes. Nossa, é uma coisa maravilhosa dizer assim, não, normalmente ele assiste o episódio tanto tempo e ele vai para um canal assim, 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 por isso que tem que prender ele. É muito maravilhoso, assim, fez eu me apaixonar por tecnologia. Mas aí eu voltei para casa e os primeiros 60 dias que eu vou para qualquer emprego, assim, os primeiros 30 eu não dou nenhuma entrevista, não falo com o jornal, não faço nada.
Eu só fico imersa, andando por aí, conversando com as pessoas primeiro, para que elas percam o medo que eu vá tornar o governo o Google, ou que eu fosse tornar o Google a Microsoft, ou uma coisa assim, porque elas têm... ela vem com outra cultura, não vai funcionar. Vai tirar meu trabalho, meu emprego. Gente, de onde? O governo nunca vai ser o Google não vai ser o governo, não vai funcionar. Acho que os primeiros 30 eu faço isso, e os primeiros 60 eu vou modulando e acho que trazendo o método de gestão da mudança para essas coisas. O que eu aprendi nos meus primeiros 60 dias? 80% dos municípios do Rio Grande do Sul têm menos de 5 mil habitantes. Isso quer dizer que o meio mais poderoso de comunicação, eu até brinco, é rádio, jornal impresso e fofoca. Porque as pessoas ficam na frente de casa, cadeirinha de praia, entendeu? Ali conversando. Se eu não convencer essas pessoas, não vai funcionar. O que isso quer dizer é que esses vídeos virais, talvez não funcionem aqui. Aí, vendo a metodologia de tecnologia que estão usando, né, e acho que essa minha viagem para a China abriu muito os meus olhos para outras coisas, é o poder realmente do vídeo. O Brasil, ele é top 3 maiores usuários de TikTok no mundo e top 2 usuários de Kawaii, que as pessoas nem conhecem. E ele é o número 2. Para a China, nós somos a maior prioridade, porque ele pega um público classe C, D e E, com vídeos de baixo custo e que conseguem ser virais. O que a gente tem que fazer, e aí a resposta do governo... De novo, a gente tem que se adaptar aos novos tempos e o que o nosso cidadão entende. Para mim, então, foi ir nas rádios, ir para o interior, conversar com esses líderes comunitários, mas, ao mesmo tempo, não deixar desse público mais jovem. E, de novo, aqui, pensando nessa população 60 a mais, Facebook ainda é o carro-chefe que realmente funciona, que a pessoa... é o velho de Face. É velho de Face, sim, mesmo, fica ali... que a gente vai adaptando. E, no nosso caso, falando de digitalização e de equidade, fazer com que as pessoas acreditem que esse curso vai funcionar e que ele não é muito difícil. Então, a gente fez uma bateria muito grande de testes com diferentes públicos-alvos até o time dizer, não, qualquer pessoa vai conseguir fazer esse negócio em 6 horas. Agora, eu estava te ouvindo aqui pensando... esse extrato que tu traz muito do Rio Grande do Sul, eu não tenho conhecimento nem assim eu tinha, e tal. Do estado, mas assim, acho que no resto do Brasil não é muito diferente, assim, não tem uma discrepância tão alta com as informações que tu trouxe. De idade tem. Então, a gente tem estados que são muito jovens, que aí estão empurrando, assim... São Paulo tem investido muito nessa tecnologia, porque eles têm uma massa abaixo de 30 bem maior do que a nossa. Em capilaridade, Minas Gerais, eu acho que é um dos maiores. Minas tem, acho que mais de 800 municípios. O deles é um pouco mais difícil pensar em escala no que a gente vai fazer. Mas o que eu falo, e aí, vindo para os empreendedores, para os meus alunos, gente, use a inteligência artificial para entender o público de vocês. Vai lá e pergunta, fala uma aula, situa quais são as oportunidades empreendedoras que eu tenho no meu território, baseado em demografia, em idade, em renda, o que o último censo diz para a inteligência artificial não alucinar, pelo amor de Deus, senão ela sempre vai querer te agradar. Mas acho que a gente começar a utilizar o dado sólido para desenvolver os nossos próprios negócios, os treinamentos e políticas públicas. Falamos muito até aqui do porquê, né? Eu sempre sou a que está organizando aqui a conversa, né? Vamos pro como. A gente falou, né? Já deu umas conversadas aí sobre o como, mas acho que atendemos até aqui o porquê, né? Para quem caiu de paraquedas aqui nessa conversa e está tentando descobrir o que é equidade, por que tem que prestar atenção, ouviu no café, tem, né? A gente fala muito sobre dicas práticas para o dia a dia, sim, tá. Acho que a gente já contribuiu aí para algum tipo de aproximação com o tema, né? Então, agora vamos avançar aqui para o como, né? Como é que a gente pode começar um movimento, ou pelo menos estar atento, né? Para isso que a gente falava que era importante, né? Do tratar as pessoas de acordo com as suas particularidades, respeitar, né? Os paradigmas, as bagagens de cada um, mas ainda assim fazer a coisa funcionar, né? Eu acho que para quem está à frente de equipes, né? E se a gente for falar bem num ponto mais operacional, assim, bom, eu tenho uma equipe, a gente falava aqui nos bastidores, né? Dos 14 aos 60, né? Como é que eu olho e como é que eu me mexo e como é que eu enxergo todo mundo e como é que eu penso nesse como é que eu dou resultado? Como é que eu atinjo meta e sobrevivo, crio minha família, pago minhas contas? Se alguém tiver a fórmula mágica, por favor, me avise. Mas eu acho que, Érica, eu vou trazendo receitas, acho que de cada parte da minha carreira, que acho que fica mais legal. Acho que o primeiro, pensando na faculdade mesmo, a gente precisa de educação formal.
Não adianta... não é uma coisa que seja feito só de boa vontade. Tem que ter técnica. E aí a gente está falando mesmo de gestão, de administração de empresas. Eu sou certificada em gestão da mudança. Então, eu gosto muito de, que a gente falou, método, consistência e disciplina. Se não houver um estudo técnico, em que momento eu vou fazer essas inserções, vão ser treinamentos off, vão treinamentos on, como que a minha equipe aprende, que janelas que eu consigo fazer isso com intencionalidade. Porque a gente está falando, o episódio vai pós-Black Friday. Mas, gente, trabalhando em vendas não existe vida. De outubro até 27 de novembro. Vamos botar um treinamento para falar, cuidado. Meu anjo, não existe esse cenário. A gente tem que vender. Então, eu já sei que janeiro vai ser um mês mais baixo. Como que eu posso utilizar essas datas que são estratégicas sem perder o tiro? Então, acho que o primeiro... Tem que ter método, tem que ter estudo, tem que ter disciplina, que acho que vem dessa minha carreira acadêmica. Não mais, me tornei um pouco mais objetivo. Acho que indo para a Microsoft, o primeiro é a importância da gente ter grupos de afinidade como espaços de segurança. Então, pode ser que as pessoas digam, tem grupo de mulheres, grupo de pessoas negras, de pessoas com deficiência, LGBTQIA+, é uma bobagem, grupo de diversidade. Não é. São espaços de segurança onde as pessoas se enxergam e se sentem à vontade para dizer, às vezes, isso está acontecendo, é loucura na minha cabeça. Quem que veio antes de mim e sentou nesse lugar? Vou dizer para vocês um episódio muito básico que eu tive na Microsoft. Eu alisava meu cabelo desde os 8 anos. Hoje é uma opção, porque é muito mais rápido de lidar com ele. Mas eu não conhecia meu cabelo de verdade. E aí, quando eu fiz 30 anos, eu tomei a decisão e eu estava com medo de como que os meus clientes iam reagir ao ver o meu cabelo natural, que é um cabelo Black Power, bem armado. E num espaço de pessoas não negras, sinceramente, ninguém vai entender o que é passar por essa jornada, onde que vai... Desde as coisas mais simples. O grupo de afinidade da Microsoft nasceu porque as pessoas queriam saber onde cortar cabelo em Seattle. É isso. Às vezes são decisões muito simples. Então, ter esses espaços de segurança, mulheres que querem maternar, falar, essa é uma empresa segura para eu fazer isso? Agora eu estou sabendo de algumas empresas que trouxeram políticas de congelamento de óvulos, que é um tema bem interessante, inclusive. Então, ter um espaço onde se possa discutir isso, acessibilidade, às vezes o banheiro que está numa área externa, uma rampa que não funciona, em grupo a gente consegue ter discussões com a alta liderança de forma estratégica. Então, a importância de grupos de afinidade pode ser um grupo mais amplo e depois a gente fazer os recortes. Acho que dos meus aprendizados dentro do Google fazer equidade importa dar as ferramentas para pessoas que são grupos minorizados para elas alavancarem as suas próprias carreiras. O que eu quero dizer com isso? Eu sou filha de uma professora do bombeiro. Minha mãe não sabe o que é um PNL, não sabe o que é um planejamento estratégico, ela sabe dar aula de geometria descritiva e desenho técnico. É isso que ela faz muito bem, inclusive está se aposentando esse ano. Ela não sabe... A primeira viagem internacional de negócio eu fiz sozinha, aprender inglês de forma fluente também foi. Então, diferente dos meus pares, eu não tenho as ferramentas dentro de casa para alavancar minha carreira. Então, a empresa tem que me ajudar a fazer essa jornada. Então, às vezes, o óbvio precisa ser dito. Elisiane, mas você é responsável pelo seu plano de carreira. Como é que faz esse negócio? Como é que eu faço network? Então, às vezes, a gente está falando de pessoas trans. Pessoas trans têm uma baixíssima escolaridade e um ambiente de alta vulnerabilidade que ninguém prega. A maioria é cabeleireiro ou trabalha, às vezes, como acompanhante, que é tudo bem que é um trabalho legalizado, mas dá dignidade às pessoas e as ferramentas para que elas subam. Então, quando me perguntavam, o que tu acha que eu tenho que fazer de ação de Dia da Mulher e de Dia da Consciência Negra? Traz um consultor de carreira e ajuda esse cara a fazer. Traz um consultor financeiro e ajuda o cara a lidar com finanças pessoais, porque ele não sabe. Ele não tem as ferramentas e não tem ninguém que conte. Estrutura um programa de mentoria que faça sentido para ajudar essa pessoa a subir. Ajuda ela a descobrir que tem bolsas de estudos em boas universidades para ela conseguir alavancar e subir. Acho que essa é a minha segunda lição de Google. E acho que o terceiro do governo, e que é um finalzinho da minha carreira do Google, que eu trouxe esse modelo em escala, é treinamento de alta liderança. O meu chefe não é obrigado a saber as coisas, assim como eu também não sou obrigada. E a gente está falando dessa dificuldade, que eu falo que é a minha maior dor, por isso que todo mundo se sente solidário. Lidar com times multigeracionais é a coisa mais difícil que eu já fiz na face da Terra. E olha que eu já fiz muita coisa difícil. Mas você lidar com um adolescente... Esse final de semana eu saí com os meus afiliados. Aí a minha pergunta foi, o que pessoas da idade de vocês consomem? Meu afiliado mais novo tem 10, o mais velho está com 12.
Ai, Dinda, a gente consome brain rot, que são vídeos que fazem o nosso cérebro derreter. Eu falei, meu Jesus amado, o que é isso? Tá, abre aí o YouTube e mostra pra Dinda que canais que você segue. Um tal de o Enaldinho, 44 milhões de seguidores, eu nunca vi na vida. Na verdade, eu vi ele no evento. Tem figurinha, camiseta, show ao vivo, boneco. E tu acha que eu sabia quem era? Não tenho filho. Aí eles me mostraram. Tá, me mostraram isso. Tá, que música que vocês escutam? Ah, Dina, a gente escuta funk. Aí botaram no meu carro, meu algoritmo. Funk. É uma montagem de funk, mas é diferente. Ah, eu também não conheço. Não conhecia. Botaram lá no meu carro pra eu escutar. Eu tô no Bebê Tubarão ainda. Rapidinho já sai daí. Rapidinho vai sair. Mas são essas gerações que já vão virar jovens aprendizes e vão trabalhar com a gente. E aí o que a gente fez lá, que foi a minha proposta para o Eduardo, a sensibilização ela tem que começar de cima para baixo. Se não tem uma liderança comprometida, meus amigos, minhas amigas, vocês não estão preparados para essa jornada e tudo bem, deixa para a próxima, vai dar tudo certo. O treinamento, então, os treinamentos para a diversidade do governo começaram literalmente de uma dor minha. Eu vim e o meu primeiro mês de governo foi horrível. Foi péssimo, assim. Eu odiava ir em todos os eventos. Eu já não... Comecei a repensar as minhas decisões, porque a gente estava brincando aqui que existe um ritual. E existe uma hierarquia no governo. Então, se eu chego num lugar em um evento formal, eles têm que citar, né, todas as autoridades presentes, a autoridade maior é citada por último, tem o lugar de cadeira, eu tenho o lugar reservado, eu tenho que chegar, tenho que me anunciar lá, e aí quando eu falar, eu tenho que cumprimentar todas as autoridades presentes, do maior para o menor, tem toda uma etiqueta governamental que eu aprendi. E no meu primeiro mês, ele só não era respeitado no meu caso, era tipo, tá, chegou aí, nice. E aquilo começou a me incomodar muito. Porque para todas as outras pessoas que não pertenciam a grupos minorizados, era um tapete vermelho, era lindo, assim, e para mim não. E eu cheguei pro meu chefe e falei assim, cara, não foi para isso que eu larguei minha carreira. Eu tinha uma carreira consolidada, em São Paulo conheço todo mundo, a minha vida era legal, eu já chegava nos eventos, todo mundo conhece. Eu tô me sentindo retrocedendo e eu tô deixando de ir nos lugares. E, de novo, ele é mais esperto do que eu, por isso que ele é meu chefe, eu trabalho para ele. Ele disse, tá, e o que nós vamos fazer com isso? Aí eu disse, eu quero trazer o mesmo modelo que eu fiz no Google. A gente vai fazer um treinamento de diversidade e inclusão, a começar por ti. E tu vai sentar na mesa, vai ficar a manhã inteira comigo e sem mexer no celular. E vai fazer pergunta, vai dar exemplo para todo mundo participar. Ele falou, tá bom. Aí vem a segunda parte, né? Que, como a minha secretaria extraordinária, ela nasce sem orçamento. Então, se vocês forem ver na lei orçamentária, meu orçamento é 0. Eu falo, não é base 0, gente, é 0 mesmo. Então, eu tenho que arranjar parceiros de mercado ou outras secretarias que têm um orçamento e eu vou construindo sempre junto. E a gente achou uma organização em São Paulo que topou e a gente disse, cara, vamos construir, ser o primeiro no Brasil para a gente conseguir escalar e levar para as outras federações, que foi o Instituto Motriz. E a gente se tornou o primeiro estado no Brasil a fazer uma formação antirracista para alta liderança com o governador, vice-governador e todos os secretários. E a gente desenvolveu um modelo customizado, deu tão certo que eles falaram, tá, vamos descer, vamos vindo. E aí a gente fez os 4 primeiros níveis, então até diretoria, né, que a gente lá divide por função gratificada e cargo de confiança. E funcionou. E a gente disse, vamos dar mais um passo. E a gente se tornou o primeiro estado a fazer uma formação antirracista para forças de segurança no Brasil. Então a gente tem uma turma separada para pensar polícia penal, sistema social, sistema socioeducativo, brigada militar, corpo de bombeiros, só a alta liderança. Porque aí a gente entende que, e como é o mundo governamental ele é muito hierarquizado. Então, quando tu usa, quando eu estava no Google e tu quer aprender, eles brincam que tu usa o Nugler Card, que é o New Googler. Então, tu eu não sei, eu sou Nugler. Eu não sei, eu sou Nugler. E aí, todo mundo te ajuda. Aqui é só dizer, a secretária disse. A secretária... Aí, se os meus funcionários mandam, de ordem da secretária, move esse copo de cá pra lá. Tudo vai funcionar. É horrível, mas funciona mesmo. É o jeito que as coisas... É comando e controle. Uhum. E aí a gente viu, se eu treinar o secretário, se eu treinar os diretores, se eu treinar a alta patente, a coisa vai funcionar. Uhum. E realmente funcionou. Quando esse episódio estiver no ar, a gente já vai ter terminado todas as turmas. Mas, assim, com...
recorde de inscrições para as turmas. A gente teve mais de um candidato por vaga, sendo que é alta liderança. A gente não precisou mandar ninguém fazer o treinamento. Ele é assíncrono, né? A gente tem formações presenciais no início e no final. Mas, de novo, não só o treinamento, mas o ambiente de segurança psicológica que a pessoa possa dizer: esse negócio de LGBTQIAPN+, é muito difícil. O que é cada letrinha? Por que não é mais pessoa com necessidade especial, é pessoa com deficiência? É negro, mas é preto, mas é pardo, mas é tudo. Como é que funciona esse negócio? E eu acho que também proporcionar espaço que eu falei assim, eu também não sei. Vamos lá. Eu gosto de trazer episódios da minha vida que a pessoa vê, tá difícil para todo mundo. Eu fui almoçar com um jovem também, os jovens, agora que eu já não sou mais jovem, né? Ontem meu afilhado. Dinda, mas tu tá mais perto dos 40 do que dos 30, né? Eu falei, eu tô, Cassi, eu tô mesmo. Aí eu fui conversar com um jovem e ele falou, o meu gênero é fluido. Isso não tinha no nosso tempo. Não se discutia esse negócio. Eu falei, tu vai ter que ser paciente comigo. Pode me explicar qual é o pronome que mais te agrada? Eu prefiro que me chame de A, mas se me chamar de O, eu também não me ofendo. Aí eu falei, gente, isso é muito difícil. Aí eu vou lá pro ChatGPT. Me ajude a aprender a lidar com isso, porque são coisas que no nosso tempo não tinham, que são importantes para as novas gerações e que essas pessoas vão trabalhar para a gente e eu não posso só dizer, não, aqui não pode. Uhum. Não tem como fazer essa escolha. Então, a gente vai ter, acho que, segurança psicológica, disciplina e constância e transparência. Eu cheguei para ela e falei, isso não tinha no meu tempo. Tu vai ter que me ensinar, eu juro que eu vou ser disciplinada, que eu vou errar algumas vezes, mas eu estou tentando fazer o meu melhor. Eu tenho perguntinha. Bastante coisa. Eu quero trazer polêmica para mim. Deixa eu só trazer uma aqui, que é dentro do que tu acabou de trazer. Eu lembro quando a gente já entrevistou aqui várias empresas, mas uma delas era de tecnologia, que tinha 150, 200 colaboradores na época. E pouco tempo antes eu era professor do TSI, do IFSU, né? Sistemas de internet. Cara, eu olhava para a turma Sistemas de internet é muito velho. Mas é o nome. Mas é o nome. Pois mas é muito velho, 30 alunos, 28 homens, 2 mulheres. Aí a empresa se propunha, a gente quer chegar no determinado ano com metade do time só de mulheres. Só que aí eu olhava para dentro da sala de aula, isso não vai acontecer? Isso não vai acontecer. Essa conta não vai fechar, vai levar, sei lá, 3, 4 décadas para chegar lá. Uhum. Aí tu traz o ponto da questão da educação dentro do governo, mas como essas decisões da base do governo, elas vão respingando ao longo do tempo para também o mercado, porque eu não via a empresa capacitada ou com a condição de fazer um movimento para dentro da universidade. Dizer, como é que eu faço para ter mais pessoas, né, entrando no curso para, na sequência, vir trabalhar aqui. Então, eu fiquei fazendo um loop, né, na cabeça, assim, mas, como é importante esse trabalho de vocês, a gente está falando de governo, mas assim, que venha do governo para o mercado. Mas como o mercado pode, digamos... se aproveitar disso, né? Mas... Acelerar, ajudar nesse sentido, porque vamos lá, tu vai fazer uma seleção, muitas vezes tu tem um extrato muito homogeneizado ali. Acho que mudanças em todas as jornadas, e eu gosto de falar pré-governo, porque muito do que eu estou fazendo agora, eu aprendi lá no Google, nesse último ano, como gerente de diversidade. Acho que o primeiro movimento que a gente faz é motivar essas meninas no início da idade escolar para que elas vão para áreas de ciência e tecnologia. E como se faz isso? Hoje eu sou responsável pela parte, para quem não conhece, South Summit, final de março, um dos maiores eventos de inovação e tecnologia da América Latina, em Porto Alegre. Por favor, se preparem, vai ser sempre incrível. Sempre é. Eu cuido da parte de ações sociais. Então, o governo faz um aporte, principalmente em infraestrutura, para que o evento aconteça, porque movimenta a nossa economia, mas existe uma contrapartida para o cidadão, que é o meu e o teu imposto que estão funcionando. E eu cuido disso. E vai por... distribuir ingressos sociais para empreendedores de baixa renda e garantir que essa experiência seja boa, professores da rede pública, associações comunitárias e estudantes. E a primeira movimentação é que esses estudantes entendam que esse ambiente de inovação é para eles, que eles podem ter uma carreira diferente. Eu tenho um mantra na vida, a gente só sonha com o que a gente vê. Se eu só vejo um ambiente de alta criminalidade e vulnerabilidade, eu vou querer ser criminoso,
porque é essa a referência que eu tenho. Se eu vou no Cais Mauá e vejo um eventão, tenho uma super experiência e vejo... Gente, eu posso ser esse negócio também. E para mim, o maior exemplo que a gente fez, todo ano a gente faz um encontro de mulheres em tecnologia. Então, eu tiro alguns palestrantes do evento. Então, por exemplo, a Claudinha Muxaluá, que é presidente da Logicalis, que é uma das maiores empresas de tecnologia da América Latina, e levo ela para conversar com meninas, mulheres, empreendedores que estão pensando em ir. Eu gosto de caso de sucesso. Primeiro ano a gente fez, levou algumas pessoas lá no Instituto Caldeira, em Porto Alegre. Grande maioria de eu nunca tinha entrado aqui. Já começa com o passo número 1. Elas nem conhecem o sistema os eventos de inovação e tal. Deu uns meses. Eu fui no evento no Palácio, apresentação dos uniformes do Estado, e uma menina me chamou e disse assim, oi, secretária, tudo bom? Eu falei, opa, eu queria te dizer que eu fui naquele evento de meninas em tecnologia, eu estava sentada na última fila, porque eu sentava atrás na minha aula, e eu vi aquele evento, ele me motivou, eu mudei, eu quero trabalhar com tecnologia, quero dar uma vida melhor para minha família, e eu queria te dizer que eu me candidatei e é por isso que eu estou aqui no Palácio. Olha aí! Eu já consigo contar essa história sem chorar. Mas é exatamente por isso. Se a gente não fizer esses jovens se movimentarem, a gente faz hackathons dentro da rede pública, que as premiações são ir para o Web Summit, ir para o South Summit Madrid, para irem para o exterior, dentro da Expo Favela a gente faz isso, para que essas populações tenham contato com o ecossistema de inovação e possam, no longo prazo, fazer essa conversão muito mais acelerada. E acho que o segundo, institucionalmente, então, a Secretaria de Ciência e Tecnologia tem 2 programas, o Professores do Amanhã e o Universitários do Futuro, que paga bolsas de estudo de até R$2.000 para que estudantes, principalmente da rede pública ou universidades comunitárias, façam cursos de engenharia da computação, tecnologia e sistemas de internet, para que esse jovem pense em novas carreiras. Não é uma coisa de curtíssimo prazo, a gente converter de 28 para meio a meio, mas eu acho que o grande caminho é como que as empresas podem ajudar. Eu acho que cada vez mais a gente faz isso no Google. Teve outro caso também, eu fui no Brasa Summit, que é o encontro de todos os estudantes brasileiros e de grandes Ivy League nos Estados Unidos, e uma menina veio de novo conversar comigo e falou assim, o primeiro programa que a gente fez, que chamava Mind the Gap, no Google, que meninas, jovens de ensino médio eram apresentadas no ecossistema do Google, ela disse, eu participei do primeiro Mind the Gap, eu lembro de ti, e hoje eu estudo numa Ivy League americana. Então, o que a empresa pode fazer é mostrar para esses jovens, onde ela estiver, pega um professor, algum dia, leva o jovem para visitar. Ou leva a pessoa da empresa para contar como é que é trabalhar nesse ambiente. No primeiro ano, a gente levou um grande empresário de tecnologia para conversar com jovens infratores. E quando eu falei para esse jovem infrator que a carreira média de tecnologia paga R$4.000, ou seja, paga mais que o crime, eu vi que alguma coisa mudou ali. Então, acho que é esse movimento que as empresas ficam olhando para quem já está formado e não para quem está em formação e fazer visitar, fascinar com comida, café. A gente gosta de lanchinho, evento, tem que encantar passear, mesmo, tem que encantar, que aí funciona. Vou fazer polêmica. Vou trazer dois pontos. Primeiro, acho que isso está dizendo é bem legal porque a gente vê uma nova geração, principalmente quem é mais privilegiado, em falar que agora a educação não é mais importante. Né? Que o ensino superior agora não precisa mais. Tem um mais. monte de guru de Instagram. Eu acho que é muito legal o que tu está trazendo, principalmente para quem ainda não tem acesso, que o caminho muito mais fácil é a educação. Né? Então, que sobre mais vagas. Que bom. Mas a polêmica que eu queria trazer é que tu tá trazendo muitos exemplos do que tu iniciou, né, dentro do governo, só que como tu mesmo falou, tem mais um ano de governo. Só para a nossa audiência ver, o meu chefe, ele tá usando uma frase genial, que eu vou contagem regressiva, que é, para quem me ama, aproveitem. Tem um ano ainda. Para quem me odeia, relaxa, gente, falta só um ano. Então, contextualizando, tu enxerga que todo esse movimento que foi construído através da tua secretaria gera um legado, isso vai acontecer independente do governo que assuma daqui a um ano,
Ou existe um risco grande de não termos continuidade nesses programas tão importantes que tu comentou? Vinícius, para de apertar ela. Vamos perguntar para uma herdeira da mãe de Ná, um troço assim. Não, mas ele pode apertar. Mas é real. Mas a gente é uma reflexão. Se a gente está falando de gestão, mas isso vale para qualquer empresa, gente. Se não for uma sucessão, se não é o teu negócio, não é familiar, tu vai embora, tudo que tu construiu pode ter acabado. E outra, né? Tu comentou que todas essas capacitações das lideranças, a maioria dessas lideranças são de carreira também. Não vão trocar. Eu acho que tem várias fórmulas, aí é isso. Vamos para o primeiro ponto. Diploma é importante porque ensina a gente exatamente a ter essa disciplina, constância e documentação para que as coisas não acabem quando a gente for embora. Acho que o maior orgulho que eu tenho na vida é que os projetos que eu fiz, eles seguem sem mim. Aí eu vou arranjar outra confusão especial. Como que a gente fez para isso durar? Acho que o primeiro, sabendo desde o dia zero que a nossa secretaria é finita, os projetos eles são sempre desenhados com outras secretarias que não o serão. Então, a Secretaria da Educação ela é uma secretaria obrigatória. Saúde, educação, planejamento, orçamento, justiça, direitos humanos. Então, independente de eu ir embora, vai ficar lá e tem que cumprir. Acho que o segundo, a gente tem um plano plurianual, um acordo de metas, que também está lá, quantas pessoas a gente tem que formar. Então, internamente, a gente desenvolveu documentação e canais para que isso continue. A segunda parte, aí falando de mundo corporativo, como eu estive sentado do outro lado da cadeira, essa pessoa também tem uma meta para bater. A meta de 1,5 milhão não é só minha, é minha e do Maurício da Salesforce. Então, mesmo que eu vá, ele tem que bater. E aí, isso está lá num protocolo, num termo de cooperação, porque cada uma coisa tem um nome. Num termo de cooperação tripartite, que nós assinamos de longuíssimo prazo, que ele tem que fazer. Porém, acho que quanto mais eu conheço de questões políticas e político-partidárias, pode ser que a pessoa sente lá, não acredite que diversidade e inclusão é uma pauta, que isso não é mais necessário, que outra coisa aconteça, e ele bote tudo abaixo. Mas isso não pode ser um impeditivo da gente seguir trilhando. Eu acho que eu fiz da melhor forma, usei, né, todas essas skills como advogada, como gestora, como cidadã, como secretária de Estado, para que isso aconteça. Fiz boas alianças com o ambiente corporativo. E eu acho que, a partir disso, construir, e com servidores de carreira, bons sucessores que podem ditar o ritmo quando eu for embora, porque uma coisa é certa, eu vou embora. Eu vou embora. Lisiane, uma dúvida fora, assim, só te ouvindo falar mesmo, para quem, né, não entende muito o funcionamento, também, né, me coloco neste grupo, assim, a tua secretaria, por ser extraordinária, ela é dissolúvel em uma troca de governo? Como é que funciona? Ela já é. Então, foi exatamente esse o discurso, né, que me veio no convite. Então, todo governador no Rio Grande do Sul, ele tem autonomia para criar novas secretarias. Então, no primeiro termo do governador Eduardo Leite, foi a Secretaria de Parcerias e Concessões, que virou uma Secretaria de Estado e agora a Secretaria da Reconstrução Gaúcha. E, no nosso caso, existem 2 secretarias extraordinárias, que lideradas por 2 mulheres pelotenses, que é a Secretaria de Relações Institucionais, então, que costura com o terceiro setor e outros agentes políticos, que é a da secretária Paula Mascarenhas, e a minha. Então, desde o dia que eu sentei na cadeira, eu sabia que dia 31 de dezembro de 2026 é o último dia da secretaria. O meu, a qualquer dia. E aí, no funcionamento de governo, todo mundo, como é que tu lida com isso? Saber que o meu chefe, ele pode acordar, ele pode ligar no meio desse podcast e dizer, Lisiane, vem aqui no Palácio que eu tenho uma notícia para te dar. E acabou. Não tem aviso prévio, não tem nada. Desligou, amanhã está no Diário Oficial. Mas, gente, na vida empreendedora ou na vida CLT, não é assim? Eu vou contar uma história para vocês. Eu tenho uma história muito diferente dentro do Google. Tem uma que eu não posso contar no ar, mas tem outra que eu posso. Que aí eu conto no off para vocês. Eu fui contratada para ser gerente de aquisições de novos negócios. Então, uma área nova que era para levar indústrias tradicionais para o digital. O Google, ele tem um sistema muito ágil e ele se reorganiza mais ou menos a cada ano. Então, tinha gente que tinha 9 anos, 9 reorganizações. Então, o cara que tu entrou, normalmente, não é o que tu vai acabar. Só que, no meu caso, isso não demorou 1 ano. Isso demorou menos de 3 meses, ou seja, que não é o meu período de experiência. Um dia eu cheguei no escritório, o diretor da minha área chamou eu e os meus 2 pares e disse, eu tenho uma ligação para você, eu tenho um negócio para contar para vocês. E ele estava nos Estados Unidos, foi online. A gente vai anunciar daqui a meia hora que a área de vocês acabou. E a proposta que eu estou te fazendo de cargo é essa aqui, e se tu não quiser, tu pode te desligar. Que delícia. Exatamente desse jeito. Eu pensando, Jesus, não faz 75 dias, eu nem aproveitei os restaurantes, o plano de saúde, que é uma coisa maravilhosa.
Então, acho que essa indefinição e saber que a qualquer momento pode acontecer uma reorganização e eu ir, me deu... Por isso que eu falei que planejamento financeiro é tão importante para a gente dar as ferramentas. Na primeira consultoria de carreira que eu fiz para mim, eu descobri que autonomia financeira é autonomia de carreira. Se você tem uma reserva financeira ou diferentes fontes de renda, você toma melhores decisões. Eu digo, fazem 3 anos que eu estou rodando prejuízo. Eu só perdi dinheiro sentando nessa cadeira. Só. Ganhei experiência, mas eu só perdi dinheiro. Perdi uns amigos, perdi dinheiro. Mas isso me deu autonomia. Então, há alguns anos eu já lido com uma possível demissão. Se acontecer, eu falei, no máximo eu acho que eu vou tirar um sabático, vocês vão me ver ali na praia passeando com o meu cachorro, enquanto eu fico pensando o que eu vou fazer depois. Mas acho que na nossa vida empreendedora e intraempreendedora, autonomia financeira é autonomia de escolha. Se você não tem a reserva de caixa, um plano B, um plano C, você vai viver sempre boleto a boleto e isso não vai te levar a tomar decisões estratégicas para a tua vida. Que frase? Essa aí dá um corte, né? É o outdoor já. Antes da gente passar para os quadros, vou só fazer uma pergunta. Não é todo dia que a gente tem oportunidade de conversar com uma secretária de Estado. Agora eu quero perguntar de carreira, né? Já que estávamos falando também de carreira, né? Pensando em termos desta posição, né? De Secretaria de Estado. O que tu achava que era quando tu aceitou ir e o que tu chegou lá e descobriu que não era e que era totalmente diferente? Né? Por que eu te pergunto isso? Porque eu acredito que também tem na nossa audiência pessoas que aspiram com esses lugares ou que pelo menos podem vir a ser convidados ou podem vir a ter uma oportunidade assim e daqui a pouco poderiam efetivamente contribuir, né? Eu acho que a gente não fala com uma audiência que está tão distante dessa possibilidade. Então, eu sei que o tema do programa é outro. Mas eu adoro. Deixa eu encerrar com essa pergunta aqui, porque eu acho que é... Muita gente que recebeu a proposta para ter esse movimento me liga. Diz, Liz, recebi uma proposta para ser subsecretária, secretário, o que tu acha? Falei, cara, eu vou te falar da minha experiência e do que eu ponderaria. Eu me joguei, assim, eu falei no dia do servidor público, eu não gosto de esportes radicais, mas isso meio que se assemelha. É como se tu pulasse de paraquedas e confiasse que tá tudo certo, que alguém viu tua equipe, que o avião tá com combustível, porque eu realmente não sabia onde eu estava me jogando. Eu nunca, agora eu vou usar o nunca, pensei em trabalhar no setor público. Eu sou filha de servidor, mas isso nunca esteve no meu plano de carreira em nenhum momento. Até porque eu achava que não ia bater salário e realmente é bem dispar, né? O que a gente vai ver lá dia 30 e o que está acontecendo. Eu acho que das coisas boas. Eu não imaginava que eu ia encontrar uma das pessoas mais talentosas que eu já trabalhei na vida. O que tem de servidor que eu roubaria certamente para trabalhar comigo em qualquer empresa privada, pagando um mundo de dinheiro. Tem muita gente que não tem consciência do valor. Isso eu não sabia. A parte ruim que eu tive que aprender na marra é essa questão político-partidária. E algumas restrições, proibições, acho que é a parte mais ruim, o quanto a minha vida é exposta ao outro de forma voluntária. Então, nos bastidores, a gente conversou. O meu salário é público, o meu imposto de renda e de todos os meus correlatos, então, dos meus pais e do meu ex-marido, eles vão para o CAD todo ano. Se os meus amigos do setor privado trabalham no ambiente corporativo, tem que ter uma notificação de compliance para eu poder estar na mesma sala com eles de segurança. Por exemplo, eu fui fazer um evento em São Paulo na Salesforce, eles não podem pagar café, eles não podem pagar almoço, eles não podem pagar nada para mim, que não tem uma aprovação internacional. O meu carro oficial que eu uso para eventos ele é rastreado, a minha agenda é pública, eu não posso sair do estado sem autorização do governador. Entre outras restrições. Eu só posso sair de férias, final de semana, mais bate e volta, mas se tu me convidar, vamos para São Paulo fazer um evento, Lise, tem que sair no Diário Oficial um dia antes, tem que dizer quem é que vai pagar, que horas que eu vou, que horas que eu volto e o que eu vou fazer. Uma fugidinha em Santa Catarina, assim, pegar uma praia e voltar, não? Ponta del Diablo aqui, velho. Sair do Brasil é pior ainda. Por isso. Só no final de semana. Pra quem é daqui de Pelotas, pra nós, ir pro Uruguai é um pulo, a gente faz no isso. No final de semana, se for um bate e volta, se for dia de semana, o meu cargo é em comissão, eu estou 24 horas à disposição do governador. Muda um pouquinho, né? Consideravelmente. A gente aprende. Então, hoje, a gente estava assim... mas foi o que eu falei para vocês, né? A gente estava assim, Elise, como tu vem para Pelotas? Eu venho com o meu carro.
Porque no fim do dia é o dinheiro do povo. São os impostos das pessoas que são investidos nisso. Então, grande parte dos eventos, as pessoas vêm. Quando eu vou fazer para alguma empresa, é a empresa que subsidia tudo. Eu tenho preferido ir no primeiro avião e voltar no último para não dormir fora. Ser o mesmo cuidado que eu tenho com o meu dinheiro, eu tenho com o dinheiro do cidadão. Porque no final é o meu, porque eu pago um caminhão de imposto. Nesse final do dia. Mas essas restrições que as pessoas às vezes não entendem, por exemplo, tem alguns eventos que eu digo, eu não vou. Eu não vou porque vai pegar mal, porque alguém pode querer falar de trabalho, ou eu estou um pouco mais... Eu tenho um pouco mais de cuidado. Eu já tinha, por ser uma pessoa pública, por causa de redes sociais, mas eu me tornei um pouco mais. E isso eu realmente não sabia no sentido de... se vocês forem procurar, então, o cidadão, para quem pensa nessa vida, vocês entrem no Diário Oficial e procurem um termo que é afastamento. E aí vocês podem procurar afastamento Lisiane Lemos. E aí todas as vezes, desde o primeiro dia que eu entrei no estado, tem lá, cada vez que eu sair, o que eu vou fazer, que dia que eu vou e que dia que eu volto. O nível de planejamento é absurdo. Não, assim, uma visitinha de última hora, uma idinha de última hora é difícil. Não existe. Por isso que eu gostaria de agradecer ao meu time, muito obrigada, que fazem essa agenda surreal acontecer e ela muda também a cada momento. Então, quando eu pegar o celular de volta, vai ser assim... esse evento caiu porque esse aqui tem que ir para São Paulo. Porque como a maior parte das minhas conexões estão em São Paulo, que foi onde eu construí carreira, eu vou muito para lá, daí eu, oi, tudo bom? Tem um estado aqui precisando, não quer fazer um acordo com a gente, então eu vou e volto pelo menos uma vez a cada 10 dias. Bem, agradecemos o espaço também que a gente conseguiu nessa agenda. Não, vocês estão de parabéns. Porque para vocês verem, até a minha família já sabe, assim, eles primeiro falam. Então, eu tenho a Cris, que é minha chefe de gabinete, que cuida da minha agenda do governo, e a Patrícia, que cuida da minha agenda off, e elas ficam coordenando as duas, e eles falam, não, tu tem um aniversário do fulano tal dia, a gente já descobriu que tu vai estar aí, e a gente já bloqueou a tua agenda sexta-feira para estar em Pelotas tal horário, e voltar segunda-feira às 5 horas da manhã, que é normalmente o horário que eu volto. Então, um abraço para as gurias aí que fizeram essa junção. E a gente se prendeu aqui mais um pouquinho, mais felizes ainda mais estamos. Bom demais. Maravilha. Vamos para os quadros? Vamos para os quadros. Ai, Jesus. A gente tem um quadro aqui que é o outdoor do empreendedor. Então a gente pede para todos os nossos poderosos deixar uma mensagem, uma frase, pode ser autoral, pode ser de alguma coisa que esteja na cabeça, assim, para deixar para o empreendedor que está nos acompanhando aí, está pensando em toda essa seara que a gente trouxe aqui no episódio. Vou te deixar pensando, para não pegar assim, de tanto de calça curta. E vamos puxar, antes disso, o Gotas de Inspiração. Como falhou aqui? Final do ano, né? Final do ano. Tem ritmo de fé. Tá chegando a sexta do ano, cara. O que nos derrota não é o fracasso, mas a desistência. Forte isso aí, hein? Olha, tá em destaque. Vamos de novo. Então, o que nos derrota não é o fracasso, mas a desistência de Jonathan Santos, mas curadoria dela, né? Sempre. Martins Érica, diretamente da estante do empreendedor, que é um oferecimento de @leitura de negócios. Isso mesmo. Então, na nossa estante do Café Empreendedor de hoje, a gente tem um livro chamado Bora Cuidar, né? Como o básico bem feito pode alavancar os seus projetos. O autor é o Jonathan Santos, né? Como o Vinícius dizia. Ele, que é o mesmo autor do Gotas, né? Então, ele traz nesse livro um método que ele chama de Go5, né? Então, é um método criado por ele a partir de umas situações de crise, né? Capaz de transformar crises em oportunidades e criar um ambiente propício para a mudança, né? Então, são 5 pilares que ele vai chamar a gente para a ideia do básico bem feito, né? E que ele é uma proposta meio transversal. Dá para a vida pessoal, dá para a vida profissional, mas tem essa pegada de, deu crise, como é que isso vira oportunidade? É bem interessante. Esse é uma das minhas aquisições já de Black Friday. Você novinho, na minha estante, pelo menos, é novinho. Um grande abraço aí pra Amazon. E é da Amazon. Esse foi comprado. Eu adoro o pré-Black Friday, que tu vai ter preços melhores que a Black Friday. Tô atualizando meu carrinho lá desde o dia 1º. A Black Friday, na real, essa pré aí, tu seleciona os melhores descontos pra ti ali e vai, né? Muito bem, gurizada. A editora Buzz Lightyear. 2025, livro novo, né, cara? E tirinho curto aqui, ó. 167 páginas. É uma leitura bem fluida mesmo. Ele é bem diagramadinho. Bem tranquilinho.
daquele, de repente, para começar o ano, quem sabe? Agora tem, Na né, manhã. tem gente que pega aquele intervalinho ali, Natal é novo, é bom porque coloca a gente no movimento de pensar aí sobre, né, como fazer o básico bem feito e a importância disso. E prefácio do Flávio Augusto também, né? Sempre tem boas palavras quando ele se coloca no papel de orador. E é isso, gente. Então essa é a nossa dica de leitura. Maravilha. Deu tempo já. Deu, né? Deu. Lizzy, qual frase fica no teu outdoor, então? Tá. Mas antes de terminar, acho que reforçar, a gente falou ali, a Érica está citando planejamento de início de ano, autonomia financeira, autonomia de escolha, mas essa não vai ser a minha frase. Essa aí é porque a gente está realmente nesse momento, acho que utilizar a inteligência artificial para pensar na gente, nas nossas famílias, nos nossos negócios. Eu mesma já estou fazendo esse movimento que é doloroso, mas a gente tem que fazer para ter um ano melhor. A minha frase da auditória, na verdade, eu vou parafrasear porque eu não me lembro da frase inteira. É uma que eu gosto muito do Roosevelt, que é citada no especial do Netflix da Brené Brown, que vale muito para empreendedorismo, que normalmente quem te critica não está na arena sujo de suor e sangue. Então, na vida empreendedora, na vida e trabalhar com inovação, muita gente vai falar mal do nosso trabalho. Muita gente vai dizer que a gente não devia estar vendo podcast, que a gente não devia viajar, que a gente não devia estar comprando livro. Mas sempre que essa pessoa te criticar, te pergunta, ela está na arena suja de suor e sangue ou não está? E normalmente a resposta é não. Maravilha, maravilha. O Jabá da Lisiane e da Secretaria, por favor. O jabá da Lisiane da Secretaria, então, @Lisiane Lemos em todas as plataformas, descomplicando a tecnologia para todas as pessoas. E para quem quer saber do trabalho institucional da Secretaria, é SEIDAPE, como escreve, SEIDAPE_RS. Muito bem. Lisiane, obrigado mais uma vez por vir aqui compartilhar o teu conhecimento, tua trajetória com a gente. Aí certamente vai impulsionar muitos empreendedores que também estão nessa jornada, muitas vezes perdidos aí para onde vai, o que fazem, nananã. Então, obrigado aí por trazer esse conteúdo para nós. E lembrando, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome dos nossos parceiros, né? E aqui no Café hoje a gente acredita em conexões que movem negócios. E a Amazon é essa ponte, ela conecta o seu negócio a milhões de clientes no Brasil todo. Comece a vender agora mesmo com a Amazon e impulsione o seu negócio. Também falamos para a Agência Arcona, marketing de resultado, impulsione o seu negócio com design, tráfego e registro de marcas. Chama no Instagram no @Agência Arcona. E também falamos para a VG Gestão de Resultados, gestão inteligente, resultados consistentes. Segue no @VG Resultados. Muito bem, gurizada, nós vamos fechando aqui mais uma edição do Café Empreendedor. Deixar um grande abraço e até a próxima. Valeu!